E aí, futuro residente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Medicina na Lousa. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, não só despenca nas provas, como também lota o consultório de pediatria. Baixa estatura. Fica aqui comigo que hoje você vai sair daqui sabendo direitinho como investigar e, mais importante, como diferenciar as principais causas. E o melhor, sem enrolação. Imagina a cena. Chega no seu consultório uma mãe super preocupada, com a curva de crescimento do filho na mão, e solta essa frase. E aí? Por onde você começa? Qual é o primeiro passo? É exatamente esse raciocínio clínico que as provas de residência vão te cobrar. E é ele que nós vamos construir juntos, passo a passo, a partir de agora. E pode parecer só mais um tema para decorar, mas por que ele é tão importante? Porque o crescimento, anota aí, é a sentinela da saúde da criança. Muitas vezes, uma alteração na curva de crescimento é o primeiro e às vezes o único sinal de uma doença crônica que está ali, escondidinha. Então dominar isso aqui não é só para gabaritar a prova não, é para ser um médico completo. Beleza, então vamos lá. O paciente chegou com essa queixa. A primeiríssima coisa que a gente precisa fazer é confirmar se essa criança realmente tem baixa estatura. Parece meio óbvio, né? Mas acredite, uma boa parte dos encaminhamentos é de crianças que estão crescendo perfeitamente bem, só que dentro do canal de crescimento da família delas. É o famoso susto. E para não ter dúvida, a gente usa a definição oficial, que é essa aqui. É simples. Pegou a curva de crescimento da OMS, plotou a altura da criança, se o pontinho ficou abaixo do score Z de -2 ou abaixo da linha do percentil 3, aí sim, a gente acende o sinal de alerta e começa de fato a investigação. Esse é o nosso ponto de partida. Pronto, confirmamos que é baixa estatura de verdade. E agora? Bom, agora a gente pega a nossa maleta de investigação, a nossa caixa de ferramentas. Existem alguns passos e cálculos que são fundamentais, porque são eles que vão guiar todo o nosso raciocínio daqui para frente. E a base de tudo, gente, não tem segredo. É uma boa anamnese e um exame físico caprichado. Olha só essa tabela. Na anamnese tem que perguntar de tudo, desde a gestação, mas dois pontos são cruciais. Qual a estatura dos pais e com que idade eles entraram na puberdade. Isso é fundamental. E no exame físico, além de medir tudo direitinho, a gente não pode esquecer de duas coisas: avaliar as proporções corporais e fazer o estadiamento de Tanner. E aqui a gente tem as nossas 4 ferramentas-chave, as que vão resolver o caso. Primeiro, calcular a estatura-alvo para ter uma ideia do potencial genético daquela criança. Segundo, se for para lembrar de uma coisa dessa aula, é isso aqui, a velocidade de crescimento. É o dado mais importante de todos, sério. Terceiro, as proporções corporais, com aquela relação SS/SI. E por fim, a famosa idade óssea, com o raio-x de mão e punho. Beleza, agora que a gente já tem as ferramentas, está na hora de montar o quebra-cabeça. Nós vamos construir juntos, passo a passo, um algoritmo diagnóstico que, olha, vai resolver a sua vida na prova e no consultório. O nosso fluxograma começa com uma grande pergunta, uma bifurcação. A gente tem que decidir, essa baixa estatura é proporcionada ou desproporcionada? Ou seja, a criança é pequenininha por igual, ou ela tem o tronco curto e as pernas mais longas, ou o contrário? A resposta para isso vem daquela medida da relação segmento superior/inferior. Se a resposta for desproporcionada, o caminho já fica bem mais curto. A gente vai pensar direto em doenças do esqueleto, como as displasias ósseas, o exemplo clássico é a acondroplasia, ou então em quadros como o raquitismo. Mas a verdade é que na grande maioria das vezes, a baixa estatura vai ser proporcionada. E aí a gente chega na pergunta de $1 milhão do nosso algoritmo. A mais importante de todas. Qual será? A velocidade de crescimento. Lembra que eu falei que era o dado mais importante? É aqui que ela brilha. A VC é o que separa o joio do trigo, sabe? É ela que vai dizer pra gente, opa, isso aqui é só uma variação do normal, fica tranquilo. Ou, acende o alerta vermelho, tem alguma coisa errada aí que a gente precisa investigar. Então, vamos para o primeiro caminho, a velocidade de crescimento está normal. Ótima notícia! Isso quer dizer que muito provavelmente nós estamos lidando com as famosas variantes da normalidade. E existem duas principais, que as provas simplesmente adoram confundir: a baixa estatura familiar e o atraso constitucional do crescimento e da puberdade. E agora vem o pulo do gato para a prova, que é saber diferenciar uma da outra. Printa essa tela porque isso aqui é ouro puro. Pensa assim, na baixa estatura familiar, o nome já diz, é a genética da família. Então a estatura-alvo vai ser baixa. Os pais tiveram puberdade normal e a idade óssea da criança bate com a idade cronológica dela. Já no atraso constitucional, a criança vai atingir uma estatura normal lá na frente. O que acontece é que tudo atrasa. E o macete que salva vidas é esse.
No atraso constitucional, tudo é atrasado. A puberdade dos pais foi atrasada, a puberdade da criança vai ser atrasada e, claro, a idade óssea também está bem atrasada. Simples. Tudo bem, a gente viu o cenário bom. Mas e se a gente for para o outro lado do algoritmo? E se a velocidade de crescimento estiver baixa? Bom, aí a história muda completamente. Aí o sinal vermelho acende com tudo. VC baixa é igual a investigar doença, causa orgânica. Ponto final. E quando a gente fala em causas orgânicas, tem um top 5 que as provas amam. São aquelas doenças que podem ser bem silenciosas e, às vezes, o único sinal é justamente a criança parar de crescer. Síndrome de Turner, gente, tem que ser quase um reflexo. Menina com baixa estatura patológica, a gente precisa investigar. Doença celíaca, hipotiroidismo, são diagnósticos que não dá para deixar passar. Bora testar se ficou claro? Caso clínico rapidinho, bem estilo prova de residência. Presta atenção nos dados. Menino de 11 anos, baixinho, ainda pré-pubre. A velocidade de crescimento dele é de 5 centímetros por ano, o que está normal para a idade. A idade óssea, porém, está bem atrasada, 8,9 anos. E os pais têm estatura normal. Pensa um pouquinho aí, qual a hipótese principal? Se você pensou em atraso constitucional do crescimento, mandou bem demais. É isso mesmo. Mas por quê? Vamos juntar as peças. Ele tem uma AVC normal, uma estatura-alvo normal, porque os pais são normais, mas tem um atraso na puberdade e uma idade óssea bem atrasada em relação à cronológica. Lembra do macete? Tudo atrasado? Feche o diagnóstico certinho. Ufa, foi bastante informação, né? Mas agora, para fechar com chave de ouro e para essa informação grudar na sua cabeça para sempre, vamos para o nosso resumão, o checklist mental para gabaritar qualquer questão. Então, para nunca mais esquecer. Primeiro, confirme se a baixa estatura de verdade, abaixo do percentil 3. Segundo, avalie as proporções. É desproporcionada? Pense em displasia óssea. Terceiro, se for proporcionada, vem o divisor de águas, a velocidade de crescimento. Quarto, se a VC estiver normal, a idade óssea decide. Se for igual à cronológica, é familiar. Se for atrasada, é constitucional. E quinto, se a VC estiver baixa, o alerta é máximo. Investigue as causas orgânicas. Viu só? Com esse passo a passo não tem erro. É isso, pessoal. Com esse mapa mental bem claro na cabeça, pode vir qualquer questão sobre baixa estatura na sua prova, você vai estar preparado, vai estar preparada para encarar. Guarde bem esse fluxograma, porque é ele que vai te diferenciar. E olha, se essa aula te deu uma luz, te ajudou a organizar as ideias, faz aquele favor pra gente. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal do Medicina na Lusa e, claro, ativa o sininho para não perder nenhuma aula nova que a gente postar por aqui. E já que a gente falou tanto sobre atraso constitucional da puberdade hoje, nada mais justo que no nosso próximo encontro a gente fale exatamente do oposto, né? Vamos mergulhar em puberdade precoce, outro tema quentíssimo para as provas. Então, já fica o convite. Bora pra cima, futuro residente. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê